Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Gente, como vocês puderam ver aqui no título do vídeo, hoje nós vamos conversar sobre mais 30% do meu queridinho Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. Então agora nós chegamos aos 60% do livro. Bom, gente, só pra retomar então, o último momento, né, do diário de leitura até os 30%, foi o ponto em que a Claire descobriu, né, que ela vai ser obrigada a se casar com o Jaime, que é o nosso querido, maravilhoso, lindo, incrível Jaime, né? Enfim, diga-se de passagem. E a gente descobriu aí que pra ela tentar fugir do Randall, ela teria que casar-se com ele pra se tornar, então, uma cidadã escocesa. É claro que ela não queria, que ela ia rebater contra essa ideia, enfim, mas a voz da razão, né, falou mais alto. Ela tava num lugar totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas, e que um cara, praticamente, querendo matá-la ou, sei lá, despachá-la pra não sei aonde, né? E como ela queria voltar para as pedras em Craignadoon, então se ela fosse pra mais longe ainda com os ingleses, nada disso iria adiantar. Então ela acabou aí não tendo alternativa, ela percebeu isso e aí ela aceitou, entre aspas, se casar com o Jaime. Bom, gente, então a partir desse ponto a gente vai conhecer muito mais aí a história do Jaime, de onde que ele vem, da sua família, enfim, e a personalidade dele em si. Bom, então vamos começar com o casamento, que foi uma parte aí muito importante pra agora, né? Daqui pra frente, eu acho que esse período aí, esse momento do casamento e do pós, foi muito importante para o que vai acontecer daqui pra frente aí no decorrer da história. Então eu acho que foi bem detalhado sim, mas não tinha como ser diferente, até porque eles estão se conhecendo agora, então eu achei incrível, sabe? Toda essa coisa de vamos nos conhecer, vamos devagar, enfim. E o Jaime cuidou aí de 3 pontos, então enquanto a Claire ficava bêbada lá no dia anterior, né, que ela tava desesperada, ela encheu a cara, ele cuidou de 3 pontos aí muito importantes e que vão realmente fazer toda a diferença. Então vamos falar aqui rapidamente das 3 condições que o Jaime pediu então para poder se casar com a Claire. A primeira foi tempo para eles se conhecerem depois do casamento, porque afinal é uma diferença entre ser amigos, né, ali de vez em quando conversando, enfim, trocando umas ideias, e outra coisa você ter que dividir a cama, a casa, enfim, com essa pessoa. Então ele pediu aí um momento depois do casamento para poderem se conhecer, nada assim, tipo, casamos, vamos embora, não. Casar diante de um padre, que eu achei também muito fofo da parte dele, querer fazer realmente uma cerimônia, sabe? Não é nada tipo, vamos casar aqui só porque a gente tem que casar, não. Vamos fazer certo, vai ser minha esposa e tal, então eu quero tomá-la do jeito certo. E também que a Claire tivesse um vestido de noiva apropriado, então isso também foi tudo muito lindo da parte dele, gente, sério. Eu acho que até ela ficou surpresa, na verdade. O Jaime, então, foi totalmente à altura, tanto é que ela viu, ela quase teve um infarto, tipo, meu Deus, que homem é esse? Com todas as cores do clã Fraser, não do clã Mackenzie. Ele realmente, assim, estava ele, sabe, Jaime Fraser ali pra se casar com a Claire, então eu achei muito bacana. O Dougan não gostou, né, porque ele também poderia ficar com receio, né, dele tá usando as roupas ali, das cores, né, do clã dele, alguém reconhecer, enfim. E ele até dá um colar de pérolas, que era da mãe dele pra ela. Gente, esse homem levou muito a sério esse negócio de casamento, entendeu? É a pessoa mais fofa desse mundo. Mas é verdade que no livro, assim, no decorrer, a gente consegue perceber que pra ele era... Tudo bem, era uma condição em que ele também tinha os interesses dele, mas que ele tinha um pensamento diferente. A Claire estava fazendo aquilo totalmente por sobrevivência, mas ele não. Ele, afinal, não sabe, né, que ela é de outro tempo, enfim, como ela estava querendo voltar pro Frank, apesar de tudo isso, então pra ela é uma questão de sobrevivência, mas pra ele é uma questão de estar tomando uma mulher que vai ficar com ele pro resto da vida, entendeu? Então eu achei muito legal toda essa parte dos costumes e do que ele quer fazer e querer fazer as coisas certo, pra ela se sentir bem também, porque agora ele vai ter que cuidar dela pro resto da vida. Então, achei muito legal. E ela, tudo que ela consegue pensar é que ela quer voltar pro Craignadoon e abandonar ele, enfim. É tudo que passa na mente dela. Então, deve ter sido difícil porque, apesar de tudo bem, ela aceitou que ela tá ali, que ela tem que agir daquela forma pra poder ver se ela consegue voltar, mas isso é tudo que ela pensa, sabe? Que ela quer voltar pro Frank. Então, apesar dela ter um carinho por aquelas pessoas, pelo Jaime ser amigo dela e não ser tão ruim assim casar com ele, porque ela já tem uma relação de amizade com ele, ao mesmo tempo ela ainda ama o Frank, né? Ela é esposa dele e tal, então deve ter sido bem punk essa parte. E também, apesar de tudo, os dois, eu acho que ambos, não só a Claire quanto o Jaime, eles também estavam, assim, bem apreensivos, bem nervosos, assim, quanto a este momento. Porque você pensa, né? Você passa de uma amizade pra você ter que se casar com a pessoa, e aí a hora que você chega ali, né, depois do casamento, tem tipo 1 milhão de pessoas ali embaixo, só esperando pra ver se vocês vão realmente consumar o casamento. Tipo, isso é muito, uma pressão muito grande, sabe assim? Então, eu acho que é complicado, porque já era, né, um casamento arranjado, assim, e aí tem todo essa parte aí legal, que as pessoas, né, que tem que ter as testemunhas,
para que realmente seja consumado, para não correr o risco de depois o casamento ser anulado. Mas o que eu achei muito legal foi que eles encontraram um jeito de passar isso junto, sabe? De um apoiar o outro e de falar, não, vamos fazer dar certo, a gente tá aqui e tal, e, né? Porque os dois estavam ali sozinhos, então se um ficasse de um lado e outro ficasse do outro, nunca que ia quebrar o gelo. Então eles encontraram aí um meio, né? Eu achei muito legal essa parte. Que a Claire falou, não, vamos então conversar, né, sobre famílias. E aí eles ficaram lá 3 horas só falando sobre as famílias, de mãos dadas, assim, pra começar a criar mesmo um vínculo que eles teriam que ter obrigatoriamente ali depois também na vida de casado, enfim. Tenho aqui também um outro ponto pra falar sobre o Jamie. Eu acho que eu vou falar vários pontos sobre o Jamie nesse diário, porque agora realmente, né, que começou um vínculo deles. Mas foi toda a preocupação que ele teve em querer saber sobre o Frank, e entender que, assim, ela era casada com outro homem, apesar dele achar que ela tá viúva, né, que ela é viúva, ele teve toda uma preocupação, sabe? Aí eu até anotei aqui uma frasezinha, ó. Então, terei que fazer o melhor possível para honrar seu espírito cuidando de sua mulher. Gente, a hora que ele disse isso, eu quase chorei. Eu falei, meu Deus, como esse homem não existe. Então ele tava, assim, todo cavalheiro mesmo e preocupado, sabe? Não é pra ele... Apesar de tudo, não era assim só um acordo, né, pra ele casar. Ele sempre quer fazer tudo da forma melhor possível, porque é a mulher que ele vai levar pro resto da vida. Eu não ia comentar muito sobre essa parte, assim, sexual, digamos, né, mas eu acho que é um ponto importante a ser tocado no diário, porque é uma coisa bacana do jeito que foi abordado também. Que é aquela coisa assim, aquela história de amor que vai crescendo aos poucos, mas que já tem aqui essa atração física. Nesse momento que eles tiveram que ficar juntos obrigatoriamente, aí acendeu uma chama que eles realmente tinham essa atração um pelo outro muito mais intensa do que eles achavam. Então eu achei muito bacana tudo essa parte do aprendizado do Jamie, de querer entender se aquilo é normal entre um homem e uma mulher, de você sempre se sentir daquele jeito como ele se sentiu. Então eu acho que é um ponto interessante que foi, sabe assim, aos pouquinhos e foi criando todo esse vínculo. E aí depois também vínculo sentimental, né, enfim. Mas eu acho muito interessante como a autora aborda tudo isso sem ficar forçado, sem ficar cansativo, sem ficar falso, tipo assim, ai, te vi e já te amei, sabe assim? É um negócio muito que vai indo, subindo degrauzinho por degrauzinho, e aí se inicia, né, quando eles realmente começam a ficar juntos, aí passa dessa atração física por um negócio, tipo, doido, mas continua sendo físico, e posteriormente vai aos pouquinhos aí pegando no coração, né? Voltando um pouco também da parte do casamento, mas politicamente falando, o Dougal foi bem esperto ao escolher Jamie com a Claire pra fazer isso, porque tem toda aquela história lá do Jamie ser um Mackenzie. Ele não quer as terras, né, dos Mackenzie, mas o Dougal sempre teve um receio do Colum passar as terras pra ele, enfim. Mas ele escolheu justamente a Claire porque os escoceses não aceitariam que um senhor das terras tivesse uma esposa inglesa, uma Sassenach, né, como eles dizem. Eu acho legal também toda essa parte política que vem, sabe, nas entrelinhas, assim, tudo fica bem costuradinho, sabe, eu acho muito legal. Nesse meio tempo, então, que eles estão se conhecendo, o Jamie, ele se entrega, assim, totalmente pra Claire, sabe, mas eu acho interessante a comparação que a Claire faz entre ela e o Frank, que o Frank sempre foi um pouco mais sério, ele é mais velho, então tem toda essa questão, né, e ela acha muito, assim, surpreendente toda essa coisa que ele simplesmente se entregou abertamente pra ela, assim, ele se jogou do penhasco, entendeu, basicamente, e se entregou completamente, e ela tá se sentindo cada vez mais incrédula com os sentimentos que ela tá tendo por ele. Então, é uma outra coisa também que eu acho legal, é os pensamentos da Claire pelo Jamie, assim, de entender, tipo, meu Deus, o que eu estou sentindo, sabe? É muito legal todo esse conflito aí de pensamentos que ela tem e que a gente vai ficar sabendo porque a gente sabe basicamente tudo que ela pensa. Então, depois que aconteceu, né, o casamento, foi tudo consumado, todas as testemunhas e tal, o Dougal foi lá contar ao Randall. Então, agora ela não pode, né, ela não poderia mais ser intimada a um julgamento, a um interrogatório, porque ela não fez nada. Então, agora ela é uma cidadã escocesa que não fez nada, então eles não podem obrigá-la a ir lá, né? Ao mesmo tempo, ela fica com muito medo, ainda assim ela fica com muito medo, porque ela sabe que o Randall não é uma pessoa assim fácil de influenciar, não é uma pessoa fácil de entender, tipo assim, ok. Então ela continua com receio, eles tiveram alguns ataques aí no meio do caminho, mas até o momento tá tudo tranquilo, assim, nessa parte. Agora a Claire também tá conseguindo alcançar aí um espacinho entre os homens,
pelos feitos dela de curandeira. O Rupert agora ensinou ela a usar uma adaga, né, uma faca, enfim, apesar deles tirarem sarro dela o tempo inteiro. E aí outro ponto importante também desse diário de leitura foi quando a Claire e o Jaime foram atacados aí por 2 soldados ingleses. Ela quase foi abusada sexualmente e tal, ela que inclusive salvou eles. Se não fosse pela adaga que ela tinha na perna, talvez os 2 já estariam mortos. E aí depois disso meio que dá um baque ali na relação que eles estavam construindo, né? Porque no interior dela, da mente, assim, ela meio que culpava o Jaime por aquilo, mas ela vai perceber isso só depois, assim, uns dias depois, quando o Jaime vai deixar ela sozinha numa clareira pra ir conversar numa vila, enfim, pra conseguir, né, fazer todos os trâmites lá do perdão dele, pra ver lá, aqueles rolos lá. E aí isso alimenta aquela raiva que ela tava sentindo dele inconscientemente, ela não quer ficar sozinha, mas ele acaba deixando ela ali mesmo assim, porque ele, apesar de tudo, é teimoso, né? E quando ele pensa uma coisa, ele vai até o fim, ele é difícil de influenciar. E aí ela percebe que ela tá perto de Craig na Dune, e o que ela faz? Vai tentar chegar às pedras. E nesse meio tempo ela vai ser pega, né, por um soldado inglês. Ela vai quase morrer, aliás, ela vai cair no pântano, lá no rio, e vai afundar totalmente. Ela quase morreu afogada, só que ela acaba sendo salva aí por um soldado. Só que o soldado vai levá-la até Randall. Ela foi levada até Fort William, lá na sala do Capitão Randall. E aí ela acaba descobrindo que ele quer levá-la a Edimburgo, porque ele não aceita a história que ela contou de jeito nenhum. E ela tenta intimá-lo falando sobre o Duque de Sandringham e o que ele pensaria sobre esses atos do Randall. É claro que ele dá um jeito de, tipo assim, né, desmentir ela, falar, não, você não sabe de nada, você não conhece o Duque, enfim. Ela só falou isso por conta das histórias que o Frank contou, que o Randall era influenciado aí pelo Duque de Sandringham, acobertado nas coisas que ele fazia e tal. Então ela quis jogar um verde, mas não deu certo. E de novo, em poucos dias, ela estava quase para ser abusada ali sexualmente. E então, mais uma vez, o Jaime chega aí para salvar a pátria, né? Ele consegue salvar a Claire, eles fogem e tal. E aí vem algumas das cenas mais favoritas minhas, assim, do livro até agora, até da série. É uma das minhas favoritas da vida, que é quando eles brigam por conta disso. A Claire também tem um acesso de raiva, ele tem um acesso de raiva, eles falam um monte de coisa que não queriam falar. E aí eu até anotei algumas coisas aqui também pra falar pra vocês. Nesse momento, o Jaime vai mostrar aí a total fragilidade que ele tem com tudo que ele tá sentindo pela Claire. E apesar dele ter raiva por ela ter desobedecido, por ela ter fugido, por todo mundo quase ter morrido, e agora eles estão sendo seguidos pelos ingleses, eles estão sendo procurados pelos ingleses de novo. Apesar disso, ele se mostra totalmente frágil por tudo que ele sente por ela e que ele faria tudo de novo. Então ele fala, né? Eu teria matado uma dezena de homens para resgatá-la, Claire. Você está me dilacerando, é isso ele fala depois, né? Então toda essa fragilidade que ele mostrou, eu fiquei, cara, meu Deus do céu, não acredito. Quase chorei também, é uma das cenas minhas favoritas mesmo, porque ela também fica totalmente exaltada, mas depois que ela percebe a fragilidade dele, sabe? Ela também fica, meu Deus, tipo, sério. Ela também fica meio chocada. Então, ela também sente alguns sentimentos semelhantes ao que ele disse. Então, mais uma vez, aí tem esse choque aí de pensamentos, de realidade que ela tá sentindo. Como nós estamos no século XVIII, não no século XXI, a Claire vai ser castigada, então, pela desobediência. E aí o Jaime fala que, de onde ela veio, provavelmente as coisas eram mais fáceis. Ele não sabe exatamente, né? Exatamente qual que é a história verdadeira, mas ele entende que ela aí tem vários pensamentos que não condizem com a época e que ele sabe que ele tem que fazer com que ela ande na linha ali, né, da época, enfim. Que os homens também queriam que ela fosse castigada, porque é o que eu disse, eles quase foram mortos e agora eles estão sendo caçados pelos ingleses. Então ele acaba aí batendo nela realmente aí com cinto, enfim. E nisso, e nele falando por que ele tinha que castigar, ela compreendeu por que ela sente, assim, tanta diferença e por que ela não consegue andar na linha. Porque ela pensa, ela viveu na Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler queria que o universo, né, o mundo andasse do jeito que ele queria, que o mundo fosse do jeito que ele queria. E muitas pessoas morreram. Ela viu muitas pessoas morrerem de forma, assim, violentíssimas, então ela não entendia por que uma coisinha de nada agora poderia ser comparada a uma guerra mundial. Então ela entendeu que talvez isso estivesse dificultando ela a andar realmente na linha que eles têm, porque para ela é tudo muito superficial, entre aspas. São pequenas guerras, pequenas batalhas, comparado a uma guerra mundial. Então essa parte eu achei muito interessante também dela citando, sabe, Hitler, falando como que ela sente essa diferença brusca aí, sabe, entendeu? Nas coisas. E como pra eles é tudo muito intenso, porque é o único mundo que eles conhecem. Enquanto pra ela parece tipo um pedacinho pequenininho assim,
comparado a tudo que ela já viveu. O Jamie também, pra tentar aí justificar tudo isso, né, e tal, no meio do caminho, né, que eles estavam voltando pra Lyok, eles ficam pra trás, eles acabam conversando muito sobre a infância do Jamie, sobre todas as histórias, sobre a proposta que o Randall fez. Ele conta, inclusive, como o pai dele morreu, né? E antes disso, o Randall tinha feito uma proposta, né? Que se ele desse o corpo dele pro Randall, que ele não seria açoitado, que ele seria liberado. Eu acho que mesmo assim, ele teria açoitado o Jamie de qualquer forma. Bom, então eles vão voltar agora pra Lyok, agora casados, né? O Colin não ficou muito feliz com isso. Que agora, como sendo casado, o Jamie aí tem uma parcela, então, dos aluguéis aí das terras, né? E a Claire fica pensando que foi por isso que ele aceitou, sabe, tão fácil, pelo dinheiro e não sei o quê. Apesar dela mesmo ter as razões egoístas dela, ela começa a pensar nisso, ela começa a ficar com ciúmes lá da Lyrie. Eu não sei como é que se pronuncia o nome daquela moça, gente, é tão difícil. Aquela moça que tem, né, uma queda enorme pelo Jamie, ela fica morrendo de ciúmes e tal. Porque logo que eles chegam, ela fica no quarto, né, pra dormir, porque eles estavam exaustos, e o Jamie simplesmente sai. E ela acha que ele foi encontrar com a moça, mas não, depois ele explica que ele simplesmente foi comprar uma aliança pra ela. Meu Deus, gente, esse homem não existe. Aí também vem uma parte que eu gostei bastante, que eles brigam, eles acabam falando muitas coisas que um não queria falar pro outro. Brigam feio mesmo, e tudo isso muito assim baseado nos ciúmes que ela tava sentindo, sabe? Tudo isso foi criado pelos ciúmes. Aí vem uma parte, gente, muito fofa, que eu quase morri também, quase chorei. Enfim, que aí simplesmente ele fala que o dinheiro que ele vai ganhar é uma mixaria, que não dá pra nada, que ele continua sendo assim um Zé Ninguém, entre aspas, e que se eles quisessem eles poderiam viver separados, se essa fosse a vontade da Claire. E eu fiquei tipo, cara, como assim? Meu Deus do céu. Ele sempre coloca as vontades dela em cima das suas, sabe? Você via que ele tava sofrendo, tanto é que ela fala assim, ó: sua voz era suave agora, e ao pronunciar meu nome, fato especialmente reservado para ocasiões formais ou ternas, quase rompi em lágrimas outra vez. Que normalmente ele chama ela de Sassenagh, não Claire. Então aí ela percebe também o quanto que ele sempre coloca ela em primeiro lugar. E ela normalmente é meio egoísta, só pensa nela. E aí ela volta a atender os pacientes lá no consultório, né? Como sendo realmente curandeira. E ela fala, olha, eu estava satisfeita, percebi com um choque. Apesar de tudo. Eu, na realidade, não estava infeliz, muito pelo contrário. Então agora ela começa a se sentir um pouco envergonhada e desleal, porque já faz mais de 4 meses que ela estaria desaparecida, né, no tempo atual dela. E ela começa a perceber que ela estava feliz, apesar de tudo. Ela estava vivendo como fora da lei. Ela já tinha quase morrido várias vezes. E ela estava feliz. E ela sentia como se aquilo era a realidade dela, assim, mais do que a vida, né, com o Frank lá nos tempos dela. Então ela começa cada vez mais nutrir esse tipo de sentimento. Tem uma personagem aqui que eu não tinha comentado com vocês, que é a personagem da Gaylis Duncan. A Gaylis, ela é considerada uma bruxa, enfim, lá no meio da vila, o pessoal fala, né, que ela faz encantamentos e tal, e ela acaba se tornando amiga da Claire, né? E o que acontece é que o Jamie tem que ir na casa dos Duncan certo dia, e aí a Claire vai junto, e ela acaba indo até o santuário da Gaylis, lá no sótão. E aí a Gaylis começa a fazer uma invocação. Primeiramente ela fala que é uma invocação, mas depois se torna claro que a Claire está sendo hipnotizada a dizer quem ela realmente é. No caso, o Arthur, que é o marido dela, acaba quebrando aí o feitiço, porque eles têm que sair. Então a Claire acaba não falando nada, mas eu achei bem intrigante essa cena. O Arthur também meio que entra pra falar com a Gaylis enquanto ela tá se trocando, ele fica chocado com o que ele vê, parece que ele viu um fantasma. E aí a Claire não sabe, né, o que aconteceu, só que nessa mesma noite ele cai morto no chão lá no jantar em Lyok. Então, será, hein? Bom, agora que o Arthur tá morto, a Gaylis fica muito, assim, exposta a todos os pensamentos raivosos da população, né, do pessoal ali da vila, de pensar que ela realmente é uma bruxa, de que ela matou o marido, enfim. E nesse meio tempo, depois de uma semana aí, o Jamie tem que ir pra caçada junto com o Duke e com o Dougal. Os dois vão levar o Duke aí pra caçar, enfim. E a Claire vai ficar sozinha lá em Lyok. Ele fala, não fique perto da Gaylis, agora está complicada a situação pra ela, então fique longe. Só que, gente, elas são amigas, né? A Claire é amiga da Gaylis, então ela vai acabar tendo compaixão quando a Lyrie entrega um recado pra ela, falando que a Gaylis está doente e que ela chamou pra ir na casa dela pra ajudá-la. A Claire pensa, Jamie falou pra eu ficar longe, mas ao mesmo tempo eu tô tão tediosa aqui, porque ela tava depressiva, né, andando pelos cantos, toda triste, melancólica, sem o Jamie. E aí ela acaba indo até a casa dos Duncan, né, da Gaylis. A casa tá toda abandonada, a Gaylis tá lá enchendo a cara, e aí do nada começam a bater na porta e ela sabe que são soldados vindo buscá-la. Ou seja, foi uma armadilha. Eles já estavam querendo ir buscar a Gaylis, não vamos saber para quê, só que agora ela vai estar junto porque, né, enfim.
pessoas já também não têm muito pensamento muito bom sobre a Claire, né? Por tudo que ela faz e tal. Todo mundo pensa também que ela poderia ser uma bruxa, alguma coisa assim. Então, gente, altos babados vão rolar agora, daqui pra frente, nessa parte final aí do livro, então, que eu vou trazer pra vocês. O próximo diário aí vai ser 100% da leitura, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Os diários estão ficando meio longos porque eles têm muita coisa, tem vários assuntos aqui, gente, que eu não tô falando nos diários, porque talvez não sejam tão importantes agora, nesse momento, então talvez no próximo eu fale alguma coisa, mas é porque é muito conteúdo, é muita informação mesmo, principalmente da parte de família, da parte política, enfim, então eu tô tentando pegar as coisas mais importantes e ainda assim tá ficando longo, mas eu espero que vocês estejam gostando, eu estou amando esse livro. Se você já leu, vamos continuar conversando aqui. Se você tem vontade de ler esse livro, vamos ler juntos, que eu vou adorar aí acompanhar vocês também nessa leitura, tá bom? Então é isso, dê um joinha aqui se você gostou, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum dos nossos vídeos, tá bom? E é isso, um beijo e até a próxima!